pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Prova Final, de 1998. Esse é um filme dos anos 90 que eu consigo ver os roteiristas originais fazendo o pitch pra produtora ali, falando alguma coisa do tipo: é o Clube dos Cinco encontra invasores de corpos. É um filme de invasão alienígena bem naquela onda de criaturas extraterrestres dominando uma cidadezinha aos poucos. O tipo de filme de terror e ficção científica que era muito popular nos anos 50 e que começou a ser revivido ali pro final dos anos 70, 80 e 90 até, né? Apesar da temática diferente, eu acho que dá pra encarar o Prova Final como o que ele meio que é, né? Que é mais um terror adolescente que foi feito ali na época pra ir na onda do pânico. O roteiro original foi escrito por uns dois malucos que a produtora comprou deles vendo que dava pra fazer uma parada parecida com Pânico ali, e aí eles contrataram o Kevin Williamson, né? Porque eles não estão nem escondendo, eles pegaram o roteirista do Pânico pra fazer o roteirista desse filme. O Kevin Williamson reescreveu esse roteiro no estilo dele e inicialmente ele ia dirigir também, mas ele acabou preferindo focar em outro projeto e quem acabou dirigindo esse daqui foi o Robert Rodrigues, que acaba dando uma identidade bem única pro Prova Final de características dessas duas pessoas. Ele obviamente é um filme do Kevin Williamson, tem esses personagens que são autoconscientes, que quebram estereótipos, que têm noção de que estão num filme de terror e que sabem as regras, as referências e os clichês desse tipo de filme. Mas ele também tem umas características bem estilo Robert Rodrigues, acho que ele pro visual e pro jeito que ele conduz as atuações e algumas cenas, e até montagem e elenco, que são coisas que o Robert Rodrigues gosta de colocar amigo dele pra fazer, pra pegar pra fazer ele mesmo, e esse filme foi a mesma coisa. Então, Prova Final pra mim é um filme desses que, apesar de ter começado como um projeto meio picareta, ele tomou uma forma legal ali e acabou se tornando um filme bem divertido, que eu gosto de como ele leva essa abordagem de terror comédia do Pânico para outro gênero que não seja o slasher, né, aqui no terror ficção científica. Para mim isso funciona bastante, e é até meio triste que esse filme ele não foi tão bem quanto ele devia, né, ele passou meio batido na época, mas hoje ele já é considerado um cult classic. Acho que além dele ser bem feitinho e ser bem divertido, o que ajuda isso também é que muita gente envolvida nesse filme ficou bem famosa depois. Quando esse filme lançou, talvez a pessoa mais famosa no elenco fosse o Usher. Ele faz um personagem, tipo, muito pequeno, muito irrelevante no filme, e eu acho que essa é a única vez que eu vou mencionar ele nesse vídeo. Mas você vendo isso retroativamente, tu acha que era um elenco assim, mirabolante, porque é muita gente que ficou conhecida depois. E acho que isso ajudou a dar uma alavancada nele nesses anos que vieram aí também, né? E eu acho merecido. Como eu disse, acho um filme divertido, talvez meio subestimado, uma pérola escondida ali dos anos 90. Antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Se vocês não forem inscritos ainda, né? Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Prova Final, ou o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo e consegue escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. Prova Final foi uma escolha dos membros. E eu achei que Prova Final não fosse tão bem, mas ele ganhou a votação e é isso, eu tô falando dele aqui agora. Ah, e claro, também já vou liberar os spoilers, Trashback e o spoiler tá sempre liberado. Então estejam avisados e vamos nessa, né? A trama do Prova Final não tem muito segredo, é o que eu falei, é invasores de corpos. Os aliens são os parasitas que possuem o corpo das pessoas e eles começam a invadir essa cidadezinha, começando pelos professores do colégio local. E aí um grupo de alunos bem diversificado ali percebe que tem alguma coisa errada e se juntam para tentar combater essa invasão antes que seja tarde demais. Eles descobrem qual é a fraqueza dos aliens, mas com eles se multiplicando rapidamente pela cidade, o único jeito de conter essa invasão mesmo é matando o líder dos aliens. Só que o problema é que eles não sabem quem é o líder, né? Então eles têm que descobrir isso ali também, enquanto tomam cuidado para não serem convertidos. Como eu disse, acho que o que mais chama atenção nesse filme atualmente é o elenco. E cara, é um elenco muito bom e são personagens bem escritos até. São 6 protagonistas aqui no colégio, eu acho ótimo que no começo todos eles são apresentados com uma cartelinha brotando o nome deles ali pra gente ler, que às vezes eu gosto, às vezes não. Essa cartelinha sempre me parece muito um recurso de diretor que tá começando. Apesar de que acho que a essa altura o Robert Rodrigues já tinha uns 5 filmes na Corcova já. Mas esses protagonistas aqui são todos estereótipos que vão sendo quebrados ao longo do filme, e eles são basicamente modelados nos personagens do Clube dos Cinco, que é um grande clássico dos anos 80 que eu nunca vi, me processa. O Elijah Wood é o nerd, a Cleia Duval é a gótica, o Josh Hartnett é o rebelde, malandro, repetente ali, é o cara que ele é estabelecido vendendo de tudo no colégio. Vende identidade falsa, vende pornografia, vende droga. A Jordana Brewster faz a líder de torcida, que também é a editora-chefe do jornal do colégio.
E tem o atleta também, que é o capitão do time de futebol. Esses mesmos estereótipos de sempre, com uma adição ali que não tem no Clube dos Cinco, que é a menina certinha, loura, novata, que chegou no colégio agora, ingênua, não sabe de nada. E parece que ela é uma piada com o gênero do terror aqui, né? Porque ela tem a caracterização visual de uma Final Girl típica de filme desse tipo. Mas, como eu disse, o Kevin Williamson vai quebrando esses estereótipos ao longo da trama e vai mostrando que são personagens mais desenvolvidos do que eles parecem inicialmente. O nerd é um cara que ao longo do filme a gente vai vendo que, na real, ele até tem uma aptidão ali pra ser atleta. O treinador fala isso com ele, porque ele é um cara que corre muito. Faz sentido, né, que ele sofre bullying todo dia no colégio, então ele tá acostumado a correr da galera. Isso acaba sendo relevante, porque fugir é uma coisa que ele faz muito na trama, ele corre muito dos aliens o tempo todo. Outro desenvolvimento que ele tem é que ele tem um crush na líder de torcida. Eles trabalham juntos no jornal do colégio. E o filme mostra isso pra gente de um jeito não muito sutil, porque ele tem várias fotos dela na parede do quarto. Brabo. O personagem do atleta já vai um pouco pro contrário, porque ele é um atleta que quer ser nerd. Ele é a estrela do colégio ali, mas ele quer sair do time de futebol, não aguenta mais. Que ele sente que ele consegue tudo que ele quer no colégio só porque ele é bom em futebol e todo mundo passa pano pra ele. E aí ele queria parar de jogar pra conseguir conquistar notas altas nas provas, estudando de verdade e mostrando pra si mesmo que ele consegue. A líder de torcida é estabelecida no começo como essa garota bem meninas malvadas, né? Ela namora o capitão do time de futebol porque é isso que esperam dela, ela quer manter o status ali. No começo do filme ela parece ser a personagem mais desagradável do grupo, mas ao mesmo tempo tem essas ceninhas também que, quando ela tá sozinha com o nerd, ela trata ele bem. Ela é a única pessoa que trata ele bem no colégio, né, pra falar a verdade. Então isso tudo mostra pra gente ali logo de cara que ela não é tão ruim quanto parece e que essa imagem toda talvez seja uma fachada que ela coloca ali. O repetente rebelde eu acho que talvez seja o melhor personagem do filme, porque esse tipo de personagem geralmente acaba caindo sempre pro clichê do maconheiro burro e ignorante, mas ele aqui é o maluco mais inteligente do colégio. Mas ele reprova porque ele é preguiçoso, porque ele não quer focar nos estudos, nessa vida de colégio, ele prefere focar na vida de traficante dele ali. Eu senti uma vibe assim, uma coisa meio implícita no filme, de que ele não quer sair do colégio porque ele gosta de estar lá, ele gosta de ser o cara mais velho que manda na parada, que tem os esquemas dele. Nada disso é dito, é só suposição, mas eu acho que é um pouco a vibe que o personagem passa. A gótica, acho que é a única dessas que é mais ou menos o que a gente espera mesmo, que não é tão subvertida assim. A gente descobre que, na real, ela é nerd. Que ela gosta muito de ficção científica, então ela vira tipo o Range do Pânico aqui. Ela é o especialista do time no que tá acontecendo. Mas eu acho que ela ser gótica e ela gostar de ficção científica não são características tão contraditórias assim, porque acho que são duas características de gente marginalizada no colégio, né? Mas além desse grupo de protagonistas, a gente também tem um elenco de apoio que é muito bom, principalmente os professores, que são os atores mais velhos ali que você já reconhece de uma coisa ou outra. Eles são os atores que mais conseguem estilizar a interpretação que eles estão fazendo ali pra fazer um personagem antes de ser possuído e depois de ser possuído. A gente vê essa mudança, que no começo a maioria deles tá só apático, derrotado, não quer nem estar ali no colégio, mas depois que eles são possuídos eles mudam de visual, eles ficam mais bonitos, mais confiantes, falam mais alto, se impõem ali com os alunos encrenqueiros. Quem eu acho que chama mais atenção aqui é o treinador do time de futebol interpretado pelo Robert Patrick, também conhecido como o Exterminador do Futuro do segundo filme do Exterminador do Futuro. Que ele, normal, é extremamente pistola. Ele já começa com uma atuação muito exagerada, que ele tá puto que o treino não tá com o jeito que ele quer, então ele tá virando o banco, tá gritando, tá xingando os alunos. Ele talvez seja o único personagem que, quando fica possuído, a atuação dele, na real, abaixa um pouco o nível e fica menos surtada. Mas mesmo mais contido, o Robert Patrick continua sendo muito ameaçador. E o Robert Rodrigues sabe aproveitar. Todas as interações dele com os personagens, com os alunos ali, são filmadas de um jeito meio predatório, com ele aparecendo do nada, com ele sempre atrás ali, encarando as pessoas. Tem uma ameaça constante passiva-agressiva ali, que causa um estranhamento, né? Porque ele nem era passivo, ele era só agressivo mesmo. Então, quando o atleta vai lá e fala pra ele que ele tá querendo sair do time, a reação do treinador é super calma, ele só aceita o cara de boa. O que, na verdade, acaba sendo muito mais suspeito do que se ele só tivesse surtado com o moleque ali. E isso fica implícito também que é parte do comportamento do Alien, que ele não entendeu ainda direito como que funciona o comportamento humano. Ele analisa o que o menino tá falando ali com uma certa lógica e acha aceitável ele sair do time e ainda responde uma coisa do tipo: que tipo de ser humano eu seria se eu não aceitasse isso? Então é meio que o alienígena ali tentando compreender, tentando seguir as regras dos humanos sem entender muito bem como é que funciona. Tem a professora de teatro, que é interpretada aqui pela Piper Laurie, também lembrada como a mãe da Carrie no filme dos anos 70. Ela acaba não sendo tão relevante
relevante pra trama, mas eu acho legal a diferença de atitude e visual que a gente vê nela também, que no começo ela é uma professora meio coitada lá que tá no colégio, e depois ela aparece toda retocada lá. A Famke Janssen, futura Jean Grey dos filmes do X-Men dos anos 2000, aparece aqui interpretando a professora de literatura mais passiva que eu já vi. A aula dela é um bagulho extremamente desanimado, ela fala baixo, fala pra dentro, parece que tem medo dos alunos, mas ela é a Famke Janssen fazendo um filme dos anos 90, né? Então a gente sabe que esse personagem não vai durar muito, que ela vai ser possuída e vai virar um tipo de femme fatale ali no final do filme, que é o que acontece também. O lance dela é que ela tem uma dinâmica esquisita com o rebelde, que ela tá tentando impedir ele de ser esse cara que tá vendendo droga no colégio, mas ela não tem moral nenhuma, então ele só caga na cabeça dela, e rola um flerte meio esquisito ali com os dois, que vai voltar depois quando ela estiver possuída. Outro personagem que não é muito relevante, mas eu gosto de como eles fazem, é o professor de história que aparece aqui, que é muito bom, que ele também chega pra dar aula completamente desinteressado, ele nem sabe em qual capítulo ele parou na última aula, e ele não se importa, ele só começa a falar matéria repetida até um dos alunos corrigir ele. E a gente vê que ele é alcoólatra também, né, que ele esconde o whisky na sala dos professores, que ele tá sempre bebendo durante a aula usando uma canequinha customizada ali, bem única, e a gente percebe que ele foi transformado quando ele aparece depois pra dar uma aula todo animado, completamente diferente, bebendo de uma garrafinha d'água, ao invés de usar a caneca de bebida dele, né? Então aí a gente se liga que rolou alguma coisa diferente. Todos esses toques visuais fazem parte dessa direção do Robert Rodrigues, né? Que é muito técnica e muito boa. Ele faz esses planos que eu gosto muito, né? Acompanhando os personagens pelos corredores do colégio. Logo no começo, o primeiro plano da sala dos professores é um plano longo que vai rodeando a mesa durante o diálogo, apresentando ali os professores um a um, enquanto o diálogo apresenta o grande drama do corpo docente desse filme, né? Os donos do colégio não liberam verba pra nada, só pra futebol americano. Então todas as outras aulas, todos os outros departamentos têm que se virar com o que tem. E isso é uma coisa que a gente vê também no design, na arte do filme, né? Uns equipamentos velhos, uma decoração toda quebrada. A sala dos professores tem um ar-condicionado que não pode usar porque não tem como pagar o ar-condicionado. Em todos esses filmes de escola estadunidense, essa é a visão mais cínica que eu já vi. Que, cara, absolutamente todo mundo ali tá miserável. Os alunos todos estão tendo alguma crise de identidade de alguma maneira, ou só sofrendo com o colégio, ou só não querem interagir com ninguém. Todo mundo troca farpa, todo mundo é cínico o tempo todo. E os professores, como eu disse, são todos desanimados e derrotados ali. O lugar todo é precário de alguma maneira ou de outra. E é meio cínico também que o Alien tenta usar isso tudo como um tipo de justificativa pro que ele tá fazendo. No final ele tem um discurso sobre como essa influência do Alien ali controlando as pessoas pode romper todas essas barreiras sociais desagradáveis que os humanos têm, né? Mas ao mesmo tempo fica bem claro, como eu já disse, né, que o Alien não entende como que os humanos se comportam. Ele só tenta ali fingir um tipo de normalidade inexistente quando ele tá controlando as pessoas. Porque tem essas cenas que passam ali pro colégio com todo mundo possuído, que mostra os alunos na aula, todo mundo parado, prestando atenção, sem falar nada, todo mundo com a mão levantada, querendo contribuir com a matéria, porque é o que supostamente os alunos deviam estar fazendo ali naquela situação, né? Mas a gente sabe que na prática, a dinâmica real da coisa não é nada disso, mas o Alien não entende isso. E falando dessa temática de colégio, eu acho que esse filme, ele consegue acertar num clima ali de opressão e de conspiração que funciona muito bem, cara. Ele pega essa ideia que é basicamente professores são assassinos e fazem parte de alguma coisa esquisita. E quando você tá no colégio, eles são a figura de autoridade máxima que tem ali, e se eles estão contra os alunos, não tem muito que os alunos podem fazer, né? Tanto que depois que os professores todos são aliens, eles conseguem converter todos os alunos do colégio muito fácil. Eles só fazem os anúncios ali falando, você tem que ir pra sala do diretor. Quando te mandam pra sala do diretor, você não questiona, você só vai, tá ligado? Então acaba criando esse cenário todo ali que é muito fácil deles só pegarem todo mundo da cidade pra ser alien também. Eventualmente a gente consegue ver visualmente na direção também que todos os professores foram convertidos quando eles começam a modificar a sala dos professores do lugar, né? E aí tem um close na cafeteira desligada, que não tem mais café nenhum sendo feito ali, e outro close numa estante cheia de garrafa d'água. E aí a gente percebe que eles
são os aliens. Porque eu não falei disso ainda, mas os aliens têm essa fixação por água que define eles, né? E tem uma outra coisa que eu não sei se me incomodou ou não, mas que eu acho muito marcado dos anos 90, que é a trilha sonora torando de rock alternativo. O filme abre com Offspring tocando The Kids Aren't Alright, uma letra que combina bem com o tema do filme, falando sobre a juventude perdida, corrompida e tudo mais, e o resto do filme todo, na real, pega músicas que tocam um trechinho ali ou outro que combinam com essa temática de escola e rebeldia, tipo School's Out do Alice Cooper ou Another Brick in the Wall do Pink Floyd. Mas a questão é que não são essas músicas de verdade, né? É sempre um cover. Cover versão piorada alternativa nos 90 de clássico do rock. Another Brick in the Wall toca em momentos diferentes, né? No começo até acho bem aproveitado, que eles pegam a parte 1, que tem esse instrumental mais longo, mais atmosférico ali, para estabelecer o dia a dia do colégio. A parte 2 começa a tocar no final no jogo de futebol, eu já acho que fica um pouco canastrão. Um pouco literal demais ali a letra da música com o que tá rolando. Mas de novo, faz sentido com a temática do filme, né, de colégio e manipulação e professores carrascos e tudo mais. Mas enfim, vamos falar de como essa trama vai se desenrolando também, né? Porque os jovens têm que descobrir esses aliens de alguma maneira, né? E o que rola é que a líder de torcida e o Elijah Wood, que tira foto pro jornal, invadem a sala dos professores em busca de um furo de reportagem. Os professores possuídos chegam lá, os dois se escondem no armário e conseguem bisbilhotar ali pra ver o Robert Patrick e a Piper Laurie atacando a enfermeira do colégio, que ainda era humana a essa altura, né? Que é interpretada pela Salma Hayek, inclusive, porque se é filme do Robert Rodrigues, vai ter ela no meio. Elijah Wood chama a polícia, mas isso não serve pra muita coisa, só pro policial ser possuído pelos alienígenas também. E isso só piora a situação pra eles, porque dá essa vibe de conspiração, de todas as autoridades da cidade estão sendo corrompidas pelos aliens, e fica mais tenso deles fazerem alguma coisa sobre isso. E aí tem uma coisa que esse filme que me pegou um pouco, que eu acho que ele é um filme pequeno disfarçado de um filme grande. Porque, cara, tem essas coisas grandiosas acontecendo, de invasão alienígena. Mas, ao mesmo tempo, ele é um filme que boa parte dele é só diálogo entre os personagens. Ele acaba dando mais destaque pra essa sensação de paranoia, pra esse grupinho discutindo qual deles é o alien, ao invés de focar nos ataques de alien de fato. Porque a maioria desses jovens protagonistas, quando eles são convertidos, acontece off-câmera até. E o filme todo parece que tá preparando todos esses personagens secundários que a gente vê virando alien ao longo do filme para um tipo de conflito grandioso no final, né? Estabelece esse jogo de futebol importante que vai acontecer, que a cidade toda vai estar lá. Tu imagina que vai rolar alguma coisa nesse jogo. Que os aliens vão tentar derrotar os protagonistas em questão de número, porque, porra, eles já pegaram o colégio inteiro, né? Mas no fim acaba que nunca tem um confronto grande desses. O que acontece é que tem confrontos pontuais com personagens específicos, uma pessoa só ali que tá possuída que vai enfrentar os protagonistas. Então acaba sendo uma conclusão com proporções menores do que eu achei que ela fosse tomar no final das contas. Mas enfim, né, quem são os vilões da trama são esses aliens e acho que é hora de eu falar deles também, né? Desde o começo a gente percebe que eles têm alguma relação com água. O primeiro indício de que tem alguma coisa errada com as pessoas é que elas começam a beber muita água, adoidado. A gente vê o treinador parado sozinho no meio do campo, igual um Michael Myers da vida, enquanto a água de regar a grama ali tá ligada, jorrando nele. E se parar pra pensar, o treinador, que é a primeira pessoa do colégio a ser atacada, ele é atacado quando ele tá mexendo em um bagulho desses lá no começo que ele quebra sem querer e tá vazando água pra todo lado, né? Então é como se o alien estivesse indo atrás de água e por acaso encontrou o treinador ali no meio. O Elijah Wood eventualmente encontra um tipo de verme esquisito ressecado no campo de futebol do colégio. Ele leva pro professor de ciências analisar e quando cai água no bicho, ele revive. O professor de ciências então decide jogar o bicho no aquário, onde ele se multiplica sozinho, né? Isso é uma parte da mitologia da coisa que não é muito explicada. Eles só falam, nossa, ele tem uma capacidade de reprodução enorme. Mas acho que é só pra eles tentarem dar uma justificada rápida ali em tipo, ah, mas como é que esse alien consegue criar tantos parasitas a ponto de infectar todo mundo tão rápido? Tipo, ah, ele pode, ele multiplica, faz mitose, sei lá. Quando a gótica coloca a mão dela no aquário, o alien pega os tentáculozinhos dele e imita no formato perfeito ali da mão dela. Então já mostra que eles têm essa capacidade de imitação e também que tem essa coisa meio parecida com nervos que eles provavelmente vão usar para controlar as pessoas. O que a gente descobre no final, a mitologia da coisa aqui, é que esses aliens vêm de um planeta que era quase todo água. Eles vieram parar na Terra, que é um planeta que é quase todo coberto de água também. Os humanos que habitam o planeta Terra também são quase todos feitos de água, né? Então
Faz sentido eles virem pra cá. Não é igual os aliens dos Sinais que são alérgicos à água e vêm parar nessa porra. Mas a parada aqui, a Terra é quente demais pra eles, então eles precisam de tomar água o tempo todo. Ou seja, se isso aqui se passasse em boa parte do Brasil, esses aliens estavam fodidos, né? Porque ia ter um calor desgraçado, eles não iam conseguir fazer nada. Mas a gente vê o que acontece também quando eles não têm essa resistência, né? Que eles tentam possuir o corpo da professora mais velha ali do colégio. Só que aí ela é velha demais e eles não conseguem hidratar ela o suficiente e ela começa a cair aos pedaços, sai cabelo, uma cena bem gore, bem bizarra. Eventualmente, os protagonistas conseguem pegar uma dessas criaturinhas e levar pra casa do Josh Hartnett, que ele tem um laboratório lá onde ele faz as drogas caseiras dele, e como ele é muito inteligente, ele passa a analisar o bicho como se fosse uma aula de biologia. Disseca o bicho ali com uns efeitos muito legaizinhos, e nisso ele descobre que o parasita, ele não tem capacidade de sustentar o próprio organismo por si só. E daí a Gótica, que manja de ficção científica, vem com a teoria do Hive Mind, né? Que tem um líder que controla todos os parasitas e se matarem o líder, matam todos os outros também e libertam as pessoas. Ela só supõe isso baseado na ficção científica que ela lê, mas todos os outros personagens só aceitam isso como verdade absoluta e seguem isso até o fim do filme. E meio que é isso mesmo, cara. Não é um filme que se leva tão a sério a ponto de falar que eles estão errados. É tipo, é isso mesmo, acontece igual acontece nos filmes e vambora. E eu gosto que isso finalmente dá um direcionamento pro filme, que agora eles têm que procurar quem é esse líder, né? O que eles também descobrem é a fraqueza dos aliens, que é a droga que o Josh Hartnett faz em casa. E eu gosto do visual que elas têm, que é um monte de caneta Bic cheia de droga, que combina com essa temática de colégio corrompido ali, e também deixaria mais fácil, né, mais prático do protagonista contrabandear essas drogas dele dentro do colégio. Mas aí, isso acaba também provocando muito humor que funciona no filme, porque os personagens eles têm que se drogar pra provar que eles são humanos, né? E aí tem essa cena tensa com todo mundo se acusando ali, mas que também é engraçada, porque eles vão se drogando pra provar que são humanos e vão ficando chapadões ali, fazendo um monte de coisa idiota. Então isso é muito divertido. E acontece que toda essa cena é uma grande referência ao Enigma de Outro Mundo do John Carpenter, né? Que tem a cena famosa do teste de sangue, do Kurt Russell lá descobrindo quem são os aliens e quem são os humanos. E nem só essa cena, mas outras cenas do filme parecem que são inspiradas nisso também, né? O professor de ciências possuído ataca eles cortam os dedos dele fora, e os dedos viram entidades separadas ali que saem andando pelo chão do laboratório. No final do filme, a personagem da Funky Jensen perde a cabeça. E aí a cabeça dela fica andando sozinha ali com os tentáculos, bem no estilo do The Thing também, né? E o que eu acho legal é que nada disso parece referência forçada, porque combina com o tema de Alien do filme, né? Então tudo funciona pra mim. E essa cena do teste da droga é legal porque ela também tem uma subversão bem feita. Ele joga muito a suspeita pra personagem da menina loura, porque desde o começo ela fala que ela tem alergia a certos remédios e ela não vai tomar aquela droga porque senão ela pode morrer. E a gente tá esperando tanto que ela seja o alien nessa cena, que aí quando revelado que o alien é a líder de torcida, quando ela tenta usar a droga, é feito como se fosse um susto ali, muito repentino, igual a revelação do The Thing. E cara, esse filme teve muitas dessas viradinhas assim de cena que me pegaram de surpresa. A própria cena no começo, que o Robert Patrick tá indo atrás da diretora pra matar ela, quando ela consegue escapar do Robert Patrick, você acha que tá seguro, a professora de teatro mostra que tava possuído também e mata a diretora ali. Eu acho que o filme é bom de construir a sua expectativa pra uma cena e colocar um perigo óbvio ali, pro perigo de verdade vir de uma outra fonte não óbvia que tava escondida ali o tempo todo. E isso acaba também refletindo no mistério principal no final do filme, que é: quem é o líder desses aliens? Os suspeitos óbvios, que os personagens acham que são o líder, que é a diretora e o treinador, a gente no caso já sabe mais do que os personagens, né? Porque a gente viu no começo do filme a diretora sendo atacada e transformada, e também a cena do treinador encontrando alguém ali que ataca ele no começo do filme. Mas como é ponto de vista da pessoa que tá encontrando ele, a gente não sabe quem é essa primeira pessoa ali, fonte disso tudo. E eu acho bom até que o filme também não tenta criar tanto esse suspense assim. Quando os personagens estão suspeitando da diretora, eles conseguem encurralar ela e matar ela com muita facilidade, porque a gente sabe que ela não vai ser o vilão final da parada. E quando revela quem é o líder dos aliens, é a última subversão de estereótipo de filme aqui, que é a única que eu não mencionei lá no começo, né? Acontece que a loura novata, bem final girl das ideias, não era a protagonista, ela é revelada como a vilã final do filme. E ela nem é uma pessoa que foi possuída, ela é um alien grotesco com um visual meio Lovecraftiano também, que consegue mudar de forma à vontade pra ter uma forma humana. É uma revelação que pode até parecer vindo do nada, mas que tem vários preparos ao longo da trama, né? Quando eles estão encurralando a diretora, ela joga
todo o estoque de droga dos caras em cima da diretora ali e gasta tudo. O que a gente no começo acha que é só a personagem sendo burra, mas no fim é a personagem sendo esperta, né? Porque ela tá se livrando o máximo que pode ali da substância que pode matar ela. Até no começo, quando eles estão lutando com o professor de ciências ali no laboratório, tem um plano muito rápido que mostra ela arrastando a líder de torcida para trás de uma mesa. Você vendo no começo sem saber, parece que elas estão só tentando se proteger da luta, mas sabendo do contexto, parece que ela tá levando ela para atacar ela e converter ela ali, né? Então, tipo, muita coisinha assim muda de contexto, muita dica visual tá no filme para mostrar essa reviravolta. O ato final do filme tem os seus momentos de dificuldade ali pros personagens, né? Que acabou a droga que eles têm que voltar pro estacionamento para pegar mais no carro do Josh Hartnett. O Elijah Wood fugindo dos atletas que fazem bullying com ele, se escondendo no ônibus, onde ele tem um confronto com a líder de torcida que tá possuída, querendo seduzir ele ali. A mesma coisa acontece com o Josh Hartnett, que tem um confronto lá com a Funk Jensen tentando seduzir ele também. Então você tem esses diálogos que o pessoal tava flertando no começo do filme que aconteceram de um jeito e que voltam aqui no final de um jeito distorcido para dar uma finalidade para eles. E tem ainda uma última subversão para pegar a gente de surpresa, que quando o Josh Hartnett consegue pegar a droga, ele volta pro colégio e aí a loura já se revelou o alien, mas ele não sabe disso, né? Então ele tem esse momento que ele tem que escolher quem que tá mentindo, a loura ou a gótica. As duas estão acusando uma a outra de ser o alienígena. O problema é que a loura tá peladona falando com ele, né? E ele saca que ela é o alien ali por causa disso. Mas a sacada dessa cena é que as duas são o alien, porque a gótica também já foi convertida a essa altura. Então isso também me pegou de surpresa. Como é de se esperar, esse final é quando o filme tem mais efeitos. E eu acho que é um filme que tem efeitos ok pro que eles são. Os efeitos são basicamente efeitos de ferimento e de criaturas. Os efeitos de ferimento são umas cenas do tipo o lápis atravessando a mão da diretora no começo, os efeitos muito brabos do corpo da diretora derretendo. Tem a luta com o professor também lá, que eles enfiam a caneta no olho dele, começa a sair gosma branca. Tudo isso feito no efeito prático, tudo com um visual maravilhoso. As criaturas já são aquela mistura do efeito prático com o efeito digital antiquado de anos 90, mas que, assim, já vi piores também, né? O vermezinho que o Elijah Wood encontra no começo é efeito prático, mas quando cai na água ele vira uma computação gráfica. Quando é pra ser uma criatura surreal de outro mundo, eu nem ligo muito do CG ser escroto, porque dá essa sensação de artificial, de que não pertence ali. Pra mim tá válido. Mas em alguns momentos ele também puxa um pouquinho, né? Tipo, tem essa imagem famosa do filme, quando o personagem encontra o treinador junto com o time, assim, debaixo da chuva, todo mundo convertido, com a cara cheia de tentáculo, com uma forma meio de caveira ali, que aí aquilo ali parece filtro do Instagram, ali tá meio zoado. Mas o maior efeito de todos é a criatura no final, né? A transformação que a menina loura faz pra esse bicho enorme. A transformação é feita em computação gráfica, meio desengonçada, tem esse bichão de computação gráfica esquisito correndo pelos corredores aí nos planos gerais, mas o que eu acho muito bom, quando tem plano detalhe focado na cara do bicho, é efeito prático e é um animatrônico muito maneiro. E assim, o bicho tem um design legal, parece uma versão tamanho muito grande daquele bichinho que a gente viu no aquário mais cedo no filme, isso é legal. E eu gosto também da direção do Robert Rodrigues, que é boa em deschavar a computação gráfica. Então tem uns planos muito legais aqui, do tipo a transformação do bicho de computação gráfica saindo da piscina, virando a silhueta da personagem. Tem muito efeito de sombra nesse final, que a gente vê só tipo o Elijah Wood fugindo com sombras de tentáculos na cara dele. Mas quando chega no último combate ali, que o Elijah Wood consegue prender a criatura embaixo das arquibancadas retráteis lá do ginásio do colégio, quando o bicho fica preso, aí ele vira totalmente efeito prático ali nas últimas interações com o Elijah Wood. E isso, meu irmão, é o auge de design de criatura, de animatrônico desse filme. É muito maneiro. O filme tem um epílogo bonitinho, que eu acho que também é legal porque subverte um pouco o que você espera dos personagens, né? Acaba que todo mundo ali forma casal no final e quase todo mundo sobrevive. A gótica fica com o atleta, o nerd fica com a líder de torcida. A líder de torcida desiste do status dela e desiste também de fazer as matérias sensacionalistas. Quer dizer, não tanto, né? Porque ela faz um monte de matéria focada no Elijah Wood caçando alien. E o Elijah Wood tem esse desenvolvimento, que no começo do filme ele tá almoçando sozinho no campo de futebol do colégio, sem amigos, e no final ele meio que é o centro das atenções, a pessoa mais popular ali do colégio, com um monte de repórter vindo entrevistar ele o tempo todo. O Josh Hartnett fica implícito que começou um relacionamento ali com a Funk Jensen, a professora, e ele também entra no time de futebol do colégio, porque agora ele quer endireitar a vida dele e vai levar a escola mais a sério, pelo que parece. E é engraçado quando aparecem esses filmes que eu falo aqui no canal que quase ninguém morre, né? Que geralmente eu falo que, porra, isso é filme de terror ou é filme de amizade?
Cara, tirando a professora velha, a diretora e a vilã do filme, né, a menina loura, ninguém morre. Porque aparentemente os aliens também têm esse tipo de propriedade de cura que ajuda em certas ocasiões. A Famke Janssen perdeu a cabeça, mas depois quando ela volta a ser humana, ela tá viva. Ela tá só usando um cachecol ali, presumo eu, que é pra esconder a cicatriz. Até o professor de ciências, que teve a caneta enfiada no olho, nos créditos tem uma última piada ali que mostra ele usando um tapa-olho e um curativo na mão, que ele também se recuperou e voltou a dar aula. Então, assim, é um filme que, no fim das contas, ele acaba tendo um clima bem mais leve, bem tranquilinho, assim, meio sessão da tarde, eu diria, do que um terrorzão pesado. E eu acho que no caso aqui, a parte do terror, a parte da graça do negócio, vem mais dessa vibe de conspiração e paranoia dos personagens do que das cenas de morte, de fato. E como eu disse no começo, eu gostei desse filme, achei ele bem legalzinho, bem divertido, acho que ele devia ser mais comentado por aí, e é isso. Até a próxima.